Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus. Estamos fazendo aqui a exposição do livro de Salmos, meus amados irmãos. E estamos no Salmo 73, o salmo que nós colocamos como tema a experiência de Asaf. Amados, neste salmo, nós vemos claramente que esse levita, Asaf, ele tinha uma certa dúvida a respeito do caminho de Deus. E Deus aproveitou esse momento, ali no seu trabalhar como levita, como cantor, na época do reinado de Davi, para tocar no coração deles. E nesse dado momento, nessa experiência, nós percebemos nesse salmo 5 estágios dessa experiência. Primeiro estágio, aquele que crer, firmado em seus conhecimentos. Nós tiramos isso no versículo 1. Depois, aquele que duvida, o conhecimento é abalado. Tiramos isso do versículo 2 e 3. Nosso tema de hoje é aquele que luta, o conflito com o que ele vê e sente. Versículo 4 e 14. Meus queridos irmãos, vamos à leitura do texto bíblico, aí do Salmo 73, versículo 4 ao 14, que diz assim: eles não passam por crises e sofrimentos, e têm um corpo esbelto e saudável. Estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais. Não são atingidos por doenças como a maioria das pessoas. Por isso, a soberba lhes serve de colar, e em seu orgulho se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, assim como de sua mente transbordam todos os ardis. Eles zombam, e as suas palavras são repletas de malícia, e a sua arrogância exalta a própria corrupção. Contra os céus dirigem as palavras de suas bocas, e pela terra fazem espalhar maldades de suas lágrimas. Por isso, seu povo se volta para eles e se delicia sorvendo as suas palavras até se saciar-se. Eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo se ocuparia desses assuntos? Assim são os ímpios, sempre seguros acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão conservei puro coração e lavei as mãos em sinal de inocência, para que me atormente o dia todo e eu sou repreendido toda manhã? Bem, queridos irmãos, claramente o salmista olhou para o lado errado. Ele olhou para os ímpios e aí ele começou a perceber, ver que tudo que ele fazia não era, digamos assim, recebido de bom agrado na ótica dele. Então, quando ele começou a perceber e olhar para os ímpios, ele notou o seguinte: no versículo 4 e 5, que esses ímpios não passam por crises, não têm sofrimento, não têm corpo esbelto, né? É saudável, estão livres dos fardos cotidianos impostos a todos os mortais, não são atingidos por doenças, como a maioria das pessoas. No versículo 6 ele diz: por isso ele coloca a soberba num colar, né? Ele faz como a soberba como se fosse uma joia no seu pescoço, mostrando que que o orgulho e a violência que ele veste as suas maldades. No versículo 7 ele diz: do seu íntimo brota a maldade, assim como da sua mente transborda todos os ardios. Então eles tinham mentes para crescer fazendo mal, fabricar mais situações malignas. Eles tinham isso. Então no versículo 8 o salmista diz o seguinte: o salmista diz que eles zombam e suas palavras são repletas de malícia. Em sua arrogância, exaltam a própria corrupção.
contra os céus dirigem as palavras, e as suas bocas, e pela terra fazem espalhar a maldade das suas línguas. No versículo 10, ele diz: por isso, seu povo se volta para eles e se delicia só vendo as suas palavras até saciar-se. É incrível, irmãos. Deixa eu fazer um comentário aqui. Como existem pessoas que seguem pessoas sem notar que o lugar que eles estão pisando é escorregadios. E até alguns que se dizem cristãos ficam atrás dessas pessoas. No versículo 11, eles questionam: acaso poderá Deus saber disso? O Altíssimo ocupará desses assuntos? Outra história está dizendo que Deus não sabe o que faz. O ímpio acha que Deus não está sabendo o que está fazendo. Por isso eles podem aprontar, porque não vai acontecer nada. No versículo 12, diz assim: assim são os ímpios, sempre seguros acumulando riquezas. Quer dizer, mesmo com essas situações aqui que eu falei, os ímpios sempre estão enriquecendo. Aí que o salmista Asaf faz? Ele conclui que o que ele fez, o que ele está fazendo, ele perdeu tempo. Foi uma perca de tempo, um investimento que não deu em nada. Ele está achando que o resultado, né, da vida de fé, ela tem que se dar de imediato. Só que ele está equivocado, querido. Quando Satanás apareceu para Deus, Deus disse para ele o seguinte: olha, Satanás, de onde você veio? Ele disse: eu vim de rodear a terra. Você viu meu servo Jó? Ele disse: vi sim. Viu como ele se esquiva do mal, que é um homem bem, temente a mim? Aí ele fez assim: também, né? Com os benefícios que ele tem, quem é que não vai te servir? Aí Deus disse assim: ó, vá lá, tire tudo dele. Tire tudo de Jó. Aí ele foi lá, tirou tudo de Jó. Aí depois Deus voltou para ele, matou o filho de Jó, tirou as fazendas de Jó, fez tudo aí. Voltou, Deus perguntou: e aí? Ele me negou? Ele fez alguma coisa? Não, não fez, porque não foi com ele, foi com outro. Aí Deus disse: então, volta lá e faz o seguinte: mexe no corpo dele, coloca a enfermidade dentro, mas não o mate. Tá bom. Ele colocou a enfermidade de Jó, colocou um monte de situação na vida de Jó. Enfermidade, diz texto que Jó se coçava com caco de telhas, né, de tantas feridas que ele tinha no corpo. Mas Jó continuou firme e crendo. A ponto até da própria esposa de Jó dizer assim: por que você não mata, não amaldiçoa esse Deus e morre de uma vez por toda? E aí Jó disse: como uma louca fala essa mulher? Deus me trouxe para cá nu, e nu eu vou voltar para ele. Jó estava ligado em Deus. Jó estava ligado no Senhor. No coração de Satanás, irmão, existe uma vida de fé, de comércio, de comerciante. E muitas pessoas estão se relacionando com Deus nesse viés. Se Deus, eu estou aqui porque eu sei que o Senhor tem para me dar. Só que isso não é fé genuína. Nós servimos a Deus não pelo aquilo que Ele nos dá, mas pelo aquilo que Ele é. Eu gostaria de ler um texto aqui que corrobora com essa ideia. Está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18, diz o seguinte: então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus é lá, né? A quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos as estátuas que erguestes. Isso aqui é fé. Havia um decreto que todo mundo deveria adorar. Eu morreria, mas eles não se importaram. Sabe por quê, irmão? Porque o que importava para eles
era servir ao Deus que ele ama. E a maioria das pessoas hoje estão distante dessa realidade. Estão deixando o Senhor porque foram ensinados errados. Deus não nos deve nada. Deus nos deu o melhor presente, que é o Senhor Jesus Cristo. E só isso basta. Só isso basta. Se Ele me der, amém. Se não der, também amém. O que importa é estarmos com Ele, tá bom? Que uma excelente quinta-feira. E sabe, irmão, não vá pelo aquilo que você está vendo, nem pelo aquilo que você está ouvindo, ou tocando, ou sentindo. Vá pela palavra de Deus. Deus é fiel e Ele cumpre cada promessa que Ele tem para a sua vida. Shalom.